Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã ciumenta arruinou meu relacionamento, convencendo meu ex de que eu estava traindo ele. Anos depois, descobri que ela estava traindo o namorado, então contei tudo para ele. Sou nova no Reddit e só estou aqui hoje para pedir alguns conselhos. Minha irmã, Jasmine, sempre pareceu não gostar de mim, desde que me lembro. Essa animosidade começou quando éramos crianças. Jasmine acredita que por ser bonita, ela é superior a mim, já que me pareço mais com nosso pai e não sou considerada atraente convencionalmente. Desde jovem, notei como as pessoas gravitavam em torno de Jasmine, elogiando sua aparência. Reuniões familiares estavam cheias de comentários sobre como ela era linda, como parecia uma princesinha e como era sortuda por ter herdado os traços da nossa mãe. Enquanto isso, eu era muitas vezes ignorada nessas conversas. Ao contrário dela, eu fui uma florescente tardia, então não recebi tantos elogios ao crescer. O foco na aparência de Jasmine me fez sentir invisível às vezes. No entanto, eu nunca senti inveja dela. Isso só mudou quando Jasmine começou a fazer comentários cruéis sobre minha aparência, e foi aí que comecei a ressentir-me dela. Jasmine frequentemente fazia observações desprezíveis, dizendo que eu era a nerd enquanto ela era a bonita da família. No início eu não pensava muito sobre isso, mas com o tempo, seus comentários se tornaram mais afiados e dolorosos. Ela ria e dizia coisas como, bem, pelo menos eu não preciso depender das minhas notas para chamar a atenção das pessoas, ou, que pena que você não herdou a beleza e o cabelo loiro da mamãe. Esses comentários me machucavam profundamente, especialmente durante minha adolescência, quando eu já lutava com questões de autoestima. Lembro-me de um incidente específico em que ela me envergonhou intencionalmente na frente de todos. Estávamos em uma reunião familiar, e uma de nossas tias estava encantada com o quão deslumbrante Jasmine estava em seu vestido. A tia então se virou para mim e disse, "Você deve estar tão orgulhosa da sua irmã, ela é tão linda." Jasmine sorriu maliciosamente e respondeu, "Sim, minha irmã tem o cérebro, mas eu tenho aparência, então tenho certeza de que ela está orgulhosa de mim." Todos riram, achando que era apenas uma piada boba, mas eu senti uma pontada de dor e vergonha. Era como se todo o meu valor fosse reduzido às minhas realizações acadêmicas. Na escola, a beleza de Jasmine a tornava popular e querida. Ela era a garota com quem todos queriam ser amigos. Eu, por outro lado, era quieta e estudiosa, conhecida mais pelas minhas notas do que pela minha presença. Isso criou uma divisão entre nós, que Jasmine parecia gostar. Ela sempre se divertia em me lembrar de nossas diferenças, como se isso reforçasse sua sensação de superioridade. Seus lembretes constantes da minha feiura me deixaram muito consciente da minha aparência, levando a anos de insegurança e dúvidas sobre mim mesma, algo com o qual ainda luto ocasionalmente. Essas experiências com minha irmã deixaram cicatrizes duradouras, moldando minha relação com ela e reforçando a sensação de que, aos olhos dela, eu nunca seria suficiente. A maldade dela tem sido uma sombra constante, impactando minha autoestima e o vínculo entre irmãs. Portanto, acho que não deveria ter ficado tão surpresa quando Jasmine ficou com ciúmes do meu relacionamento com meu ex-namorado, Kevin. Kevin era alto, atraente e fácil de conviver. Ele foi meu primeiro namorado sério, e eu realmente gostava dele. A primeira vez que meus pais e Jasmine o conheceram, eles ficaram bastante impressionados. Meus pais ficaram felizes em me ver com alguém que parecia gentil e genuíno, e o acolheram calorosamente, fazendo-o se sentir em casa. Enquanto todos nós estávamos sentados na sala de estar, conversando e conhecendo Kevin, Jasmine interrompeu a conversa com um sorriso malicioso e perguntou a ele, "Kevin, por que um cara tão atraente como você está namorando alguém como minha irmã?" Seu tom era leve, mas a intenção era clara. Ela queria me envergonhar, me fazer sentir pequena e indigna. Meu coração afundou, e senti meu rosto ficando vermelho de humilhação. No entanto, Kevin não se abalou. Ele olhou diretamente nos olhos de Jasmine e disse que me achava incrivelmente atraente e que, ao contrário de algumas mulheres que ele conheceu no passado, o que realmente o fascinava em mim era minha inteligência e gentileza. E segundo ele, isso era o que me tornava tão diferente. A resposta dele foi calma e genuína, e pude ver meus pais acenando com a cabeça em aprovação. A expressão de Jasmine vacilou ao ouvir a resposta dele, ela não esperava que ele me defendesse tão bem. Pelo resto da noite, ela nos observou de perto, seus olhos seguindo cada movimento nosso. Eu podia sentir sua vigilância, como se ela estivesse procurando qualquer falha, qualquer razão para validar seu ciúme e desprezo. Isso me deixou desconfortável, mas tentei ignorar e aproveitar o tempo com minha família e Kevin. Mais tarde naquela noite, quando todos estavam se preparando para ir embora, fui para a cozinha pegar algumas sobras para mandar para casa com Kevin. Jasmine me seguiu, e eu pude sentir a tensão imediatamente. Ela esperou até estarmos sozinhas, então se aproximou e disse, "Você nunca deveria namorar caras atraentes. Eles só vão acabar te traindo."
Pode apostar, você está se preparando para uma decepção. As palavras dela foram como um soco no estômago. Não era apenas o conteúdo do que ela disse, mas a forma como disse com tanta certeza e um toque de satisfação maliciosa. Senti minha raiva subir. Essa era para ser uma ocasião feliz, uma chance de apresentar Kevin à minha família, e ela estava tentando estragar tudo, como de costume. Respirei fundo e respondi: Jasmine, isso não é da sua conta. Ninguém pediu sua opinião, e francamente, ela não é bem-vinda. Estou feliz com Kevin e confio nele. Você não tem o direito de minar meu relacionamento só porque está com ciúmes do meu namorado atraente. Jasmine ficou momentaneamente surpresa, mas então seu rosto endureceu. Ela murmurou algo para si mesma e saiu da cozinha, me deixando ali, tremendo com uma mistura de raiva e frustração. Mais tarde, ela contou à nossa mãe que eu a havia humilhado por não aceitar seu conselho e que, como minha irmã, ela estava apenas tentando me alertar. Decidi, depois daquele encontro, que não queria Jasmine perto de Kevin. Eu estava preocupada que seu ciúme e ressentimento pudessem sabotar nosso relacionamento. No entanto, olhando para trás, percebo que meu maior erro foi não ter contado a Kevin a extensão do meu relacionamento com Jasmine. Embora ele soubesse que ela tinha ciúmes de mim, ele não sabia sobre todas as vezes que ela tentou me sabotar ou roubar meu brilho por pura maldade. Em retrospecto, manter essa informação de Kevin permitiu que Jasmine o manipulasse com sucesso. Para dar uma visão completa, eu tinha 2 melhores amigos desde a faculdade, Nina e Clint. Clint é gay, mas antes de se assumir, ele namorou mulheres e ainda mantinha amizade com algumas de suas ex-namoradas. Eu sempre fui aberta sobre meus amigos com quem eu namorava, incluindo Kevin, e ele nunca teve problemas com Clint. No entanto, uma noite, após uma festa com meus amigos, voltei para casa e encontrei Kevin esperando por mim, parecendo furioso. Ele tinha a chave da minha casa e entrou por conta própria. Sua postura me pegou de surpresa. Animada para vê-lo, fui abraçá-lo, mas ele me afastou. Confusa, pensei que o cheiro de álcool pudesse estar incomodando-o e me desculpei rapidamente. No entanto, ele balançou a cabeça e me perguntou se eu estava com Clint. Eu disse a ele que sim, que estava com Clint e Nina, como já havia informado antes de sair naquela noite com meus amigos. Então, impacientemente, ele me perguntou se eu estava dormindo com Clint. Fiquei chocada, de olhos arregalados e incrédula. Perguntei o que ele queria dizer, precisando de esclarecimento, e Kevin repetiu a pergunta com tom acusatório. Reafirmei firmemente que não, eu não estava dormindo com Clint ou com qualquer outra pessoa. Não conseguia entender porque ele estava de repente me perguntando algo assim, sem motivo aparente. Foi então que ele abriu o celular e me mostrou uma série de fotos que Jasmine havia enviado para ele pelas redes sociais. Aparentemente, minha irmã estava no mesmo bar, ao mesmo tempo, onde eu e meus amigos estávamos nos divertindo. Achei estranho que ela nem se deu ao trabalho de vir me cumprimentar, mas de alguma forma havia tirado fotos secretas de mim e dos meus amigos. Enquanto eu ampliava as fotos, vi imagens de mim, Clint e Nina rindo, abraçando, dançando e simplesmente nos divertindo, como qualquer outra pessoa no clube. Kevin explicou que Jasmine enviou aquelas fotos junto com informações sobre o passado de Clint com mulheres, o que eu convenientemente nunca havia mencionado para ele. Ele me perguntou diretamente se era verdade que Clint tinha namorado mulheres antes de seu atual namorado. Eu confirmei que sim, era verdade, mas esclareci que Clint havia namorado essas mulheres porque cresceu em uma família conservadora e tinha medo de se assumir gay. Inicialmente, Kevin balançou a cabeça, claramente incomodado com o que viu nas fotos. Ele expressou dúvidas, dizendo que não havia garantias de que Clint fosse 100% gay, especialmente ao ver como Clint parecia confortável comigo e como ele tinha os braços ao meu redor nas fotos. Fiquei atonita com as acusações repentinas de Kevin e perguntei por que ele estava chegando a essas conclusões sem sentido. Foi então que Kevin me disse que ele e Jasmine eram amigos nas redes sociais há algum tempo, e que ela vinha contando histórias sobre meu passado, dizendo que eu supostamente tinha um histórico de traição com meus ex-namorados. Segundo ele nunca acreditou nela até que ela lhe enviou aquelas fotos naquela noite. Minha boca ficou aberta de surpresa enquanto eu tentava processar o que ele estava dizendo. Perguntei por que ele não me contou sobre suas conversas com minha irmã antes. Kevin tentou justificar, dizendo que eram apenas conversas inofensivas, iniciadas por Jasmine, e que como ela era minha família, ele só queria ser educado com ela. Ele afirmou que nunca acreditou em nenhuma de suas palavras até agora, quando descobriu que Clint tinha namorado mulheres, o que significava que meu melhor amigo e eu poderíamos ter algo acontecendo pelas costas de todos, já que passávamos tanto tempo juntos. Senti náuseas ao ouvir Kevin dizer isso, já que Clint era como minha família, e eu nunca sonharia em fazer algo inapropriado com ele. Não consegui segurar minhas lágrimas enquanto insistia que nunca havia traído ninguém na minha vida.
Era verdade, eu nunca tive muitos relacionamentos, e os poucos que tive muitas vezes terminaram comigo sendo atraída, ou o relacionamento simplesmente esfriando. No entanto, Kevin parecia não acreditar em mim. No meio das minhas lágrimas e explicações, comecei a perceber que eu não havia feito nada de errado nessa situação. Sabia que Clint e eu éramos apenas amigos e que nunca havia traído Kevin. Se ele podia confiar nas palavras da minha irmã mais do que nas minhas, como eu poderia confiar nele como meu parceiro para a vida? Parei de implorar e pedir desculpas e, em vez disso, pedi que ele saísse da minha casa imediatamente. Kevin parecia surpreso com minha mudança repentina de comportamento. Ele questionou se isso significava que eu realmente o estava traindo com Clint. Sentindo uma mistura de frustração e dor, reafirmei firmemente que Clint era gay e que eu nunca traí ninguém na minha vida, mas também deixei claro que não ia passar o resto da noite me defendendo, quando ele claramente já havia decidido me culpar, não importava o que eu dissesse. Resumindo, foi um término doloroso. Kevin continuou a lançar acusações dolorosas e me culpou por tudo, mas eu permaneci firme na minha decisão de terminar o relacionamento. Estou feliz por nunca ter ficado com ele, porque sei que mereço estar com alguém que confia em mim completamente. No entanto, nunca perdoei minha irmã pelo que ela fez. No dia seguinte, decidi contar tudo aos nossos pais sobre o que Jasmine havia feito pelas minhas costas para sabotar meu relacionamento de 1 ano com Kevin. Pela primeira vez, disse a eles que se continuassem a favorecer Jasmine em vez de mim, eu pararia de falar com todos eles. Felizmente, meus pais estavam tão cansados de Jasmine quanto eu. Eles ficaram horrorizados com sua manipulação do meu ex-namorado e suas tentativas de perturbar minha vida. Não apenas a repreenderam severamente, mas também decidiram cortar todo o contato com minha irmã quando ela se recusou a aceitar seus erros e não quis me pedir desculpas. Eles deixaram claro para Jasmine que estavam envergonhados de suas ações como irmã mais velha, e que não poderiam permitir que ela ficasse perto deles se ela fosse capaz de fazer algo tão traiçoeiro com seus próprios familiares. Desde então, nem eu, nem meus pais mantemos contato com Jasmine, apesar de suas tentativas de se reaproximar. Meus pais têm sido fiéis à sua palavra e mantêm distância dela. Embora eu saiba que meus pais não falarem com Jasmine seja punição suficiente para ela, eu ainda queria arruinar a vida dela, assim como ela arruinou a minha. Nos últimos 3 anos, tenho acompanhado Jasmine através de nossos amigos em comum. Descobri que ela está namorando um homem mais velho chamado Sam, há alguns meses, que é um divorciado de uma família muito rica. Parece que ele pode proporcionar a ela o estilo de vida luxuoso que ela sempre desejou, mas nunca conseguiu pagar por conta própria. No entanto, é evidente que ela está com ele apenas por causa do dinheiro. Recentemente descobri através de 1 ou 2 amigas em comum que nós duas temos, que minha irmã tem tido um caso com seu massagista, que ela visita semanalmente. Essa informação é bastante conhecida entre as mulheres, já que está em uma cidade pequena, então não foi muito difícil para mim descobrir. 2 semanas atrás, ouvi das mesmas amigas que Jasmine vinha pressionando o namorado para lhe pedir em casamento. Sam, que havia passado por um divórcio recentemente, achava que era muito cedo para um compromisso assim. No entanto, aparentemente Jasmine insistiu, dizendo que eles foram feitos um para o outro e expressando seu desejo de começar uma família em breve devido ao seu relógio biológico. Ao ouvir isso, soube que não demoraria muito para que ela manipulasse Sam para ceder às suas exigências. Decidi que era hora de informar Sam sobre o que ele estava prestes a enfrentar antes de tomar qualquer decisão permanente. Eu não tinha o número dele e não consegui encontrá-lo nem no Instagram nem no Facebook. Então me ocorreu que ele poderia estar no LinkedIn. Foi assim que consegui encontrar seu endereço de e-mail através do perfil dele no LinkedIn, e pretendo enviar-lhe um e-mail detalhado explicando como Jasmine está envolvida em um caso com seu massagista e por que ele precisa saber sobre o passado dela antes de casar com ela. Eu deveria contar a verdade ao namorado da minha irmã, o que poderia arruinar o relacionamento dela da mesma forma que ela arruinou o meu. Atualização 1. Eu sabia que quando postasse minha história, ela seria controversa, mas não esperava opiniões tão polarizadas. Enquanto alguns de vocês concordam que a decisão certa é avisar o Sam, já que ele pode estar entrando em outro casamento ruim, a outra metade acredita que estou sendo apenas cruel com minha irmã sem motivo. Para essas pessoas, gostaria de fazer a seguinte pergunta: se o seu parceiro estivesse te traindo, você não gostaria de saber sobre o caso? Você gostaria de ficar no escuro sobre a indiscrição deles? Você gostaria de ficar noivo deles enquanto eles te traem pelas suas costas? Se sua resposta é que você gostaria de saber a verdade, então o Sam também merece saber a verdade. Sim, eu claramente guardo o rancor da minha irmã, e tentei lidar com essa questão de outras maneiras, mas eu quero que ela sinta o que me fez sentir. Ela sempre me traiu e nunca uma vez se desculpou comigo. Eu nunca arruinei a vida dela ou a sabotei de qualquer maneira, mesmo depois de tudo que ela me fez. Eu simplesmente direi a verdade para Sam.
Se ele escolher perdoá-la e decidir se casar com ela ou deixá-la, essa é, em última análise, a decisão dele. Atualização 2. Faz 2 semanas desde que atualizei pela última vez, então aqui vai. Na semana passada, enviei um e-mail para Sam. No e-mail eu deixei claro que Jasmine estava dormindo com seu massagista, incluindo o nome dele e o salão de massagem que ela frequentava. Eu instei a investigar e também expliquei como minha família e eu cortamos contato com Jasmine por causa de seu comportamento manipulador no passado. Deixei claro que minha intenção com esse e-mail era apenas avisá-lo, para que ele não fosse pego de surpresa. Depois de enviar o e-mail, vários dias se passaram sem que eu ouvisse nada de Sam. Não consegui afastar a preocupação de que talvez ele não tivesse recebido o e-mail, ou talvez ele não acreditasse no que eu tinha compartilhado. Então, inesperadamente, recebi uma resposta dele hoje. Sam começou seu e-mail expressando sincera gratidão por eu ter entrado em contato com ele com as informações. Acontece que ele havia sido finalmente convencido o suficiente para propor casamento a Jasmine e até havia comprado um anel para pedi-la em casamento naquele mesmo dia, em que recebeu meu e-mail. Felizmente, após ler meu e-mail, ele decidiu tirar um tempo para investigar a questão por si mesmo. Ele decidiu seguir Jasmine por alguns dias e foi assim que hoje, ele conseguiu pegá-la em flagrante com um massagista em um quarto de hotel. Ele me contou que terminou com ela imediatamente. Jasmine implorou para ele, dizendo que foi apenas um erro único, mas ele informou a ela que eu já havia contado a verdade sobre o caso, que durava meses. Sam enfatizou o quanto estava agradecido por eu ter alertado sobre a realidade da situação. Ele incluiu o número de telefone dele e me incentivou a ligar para ele, querendo discutir o assunto mais confortavelmente ao telefone. Quando liguei para Sam, ele foi cortês comigo. Ele se abriu sobre as múltiplas mentiras de Jasmine, não apenas sobre seu caso, mas também sobre sua situação familiar. Aparentemente, Jasmine estava fabricando histórias para Sam durante todo o relacionamento, retratando nossa família como abusiva para justificar porque ela havia cortado os laços conosco, quando na verdade era o contrário. Eu disse a Sam que ele nem sabia metade das coisas que Jasmine era capaz de fazer e que ele deveria se considerar muito sortudo por ela tê-lo deixado tão facilmente, já que ela costumava ser muito vingativa. No geral, Sam e eu tivemos uma conversa agradável, e eu desejei a ele o melhor para o futuro. Depois disso, tive a sensação de que não demoraria muito para que Jasmine aparecesse em minha casa ou me ligasse. E claro, cerca de 1 hora depois, ouvi a campainha tocar e batidas fortes na minha porta. Não fiquei surpresa ao encontrar Jasmine lá, gritando insistentemente que precisávamos conversar sobre o que eu havia feito com ela. Em vez de abrir a porta, usei o sistema de alto-falante da minha câmera para perguntar o que ela queria. A raiva de Jasmine era palpável, enquanto ela exigia que eu a deixasse entrar, me acusando de ser covarde por mantê-la do lado de fora. Mantive minha posição, respondendo firmemente que ela era verdadeira covarde nessa situação. Apontei que ela havia sido desonesta tendo um caso, e agora não conseguia enfrentar as consequências sozinha. Essa resposta a silenciou, e ela pareceu envergonhada. Começou a chorar e exigiu que eu falasse com Sam e tentasse consertar as coisas entre eles, já que ela poderia ter ficado noiva dele se eu não tivesse interferido. Calmamente informei que eu já estava ciente de sua situação, pois Sam e eu já havíamos conversado sobre isso. Ao ouvir isso, a raiva de Jasmine aumentou ainda mais. Ela me perguntou se eu estava planejando namorar Sam e questionou se eu estava me rebaixando tanto a ponto de deliberadamente machucá-la, indo atrás do homem dela. Eu não pude deixar de rir da absurda acusação dela. Assegurei-lhe que não tinha interesse em perseguir alguém com quem ela estava interessada, e que Sam não era mais o homem dela, de qualquer maneira. Lembrei a ela que eu estava simplesmente fazendo o que ela tinha feito comigo anos atrás com Kevin. Ao ouvir minhas palavras, Jasmine explodiu em gritos, insistindo que eu ainda não tinha o direito de fazer isso. Mantive-me firme, dizendo a ela que ela realmente não podia me culpar por ainda guardar rancor contra ela, e que ela merecia cada pedacinho da dor que estava sentindo, já que eu passei pela mesma coisa. Jasmine continuou a gritar comigo, sua voz cheia de raiva e frustração. Apesar de seus protestos altos, permaneci resoluta em minha posição, recusando-me a deixá-la entrar. No final, vendo que eu não ia ceder, Jasmine foi embora, resmungando irritada consigo mesma. Atualização 3. Oi pessoal, informei meus pais sobre o que fiz com Jasmine. Eles me repreenderam quando descobriram tudo e me disseram que eu precisava perdoar o passado e parar com essa estranha disputa de poder com minha irmã para sempre, pois isso só arruinaria minha saúde mental. Após nossa conversa, concordo com eles. Por isso, decidi deixar de lado qualquer ressentimento em relação a Jasmine. Acho que agora estamos quites, e eu não quero mais desperdiçar energia odiando-a. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2.
Meu marido decidiu excluir sua família gananciosa do testamento, porque isso era a única coisa que eles queriam. Mas depois que ele faleceu, eles tentaram invadir minha casa e até me pintar como a vilã na frente de todos. Olá a todos! Sou Ana, tenho 51 anos, e estou passando por um verdadeiro inferno desde que meu marido Eric, de 59 anos, faleceu há 2 meses. Fomos casados por 18 anos maravilhosos, e perder ele deixou um buraco enorme no meu coração. Mas em vez de me deixarem lamentar, agora estou enfrentando as demandas incessantes de sua família pela herança dele. Eric e eu nos conhecemos em uma gala de caridade para a alfabetização infantil quando eu tinha 33 anos. Eu havia acabado de sair de um relacionamento tóxico de 5 anos com meu namorado da faculdade e não estava procurando nada sério. Mas no momento em que vi Eric do outro lado da sala, algo simplesmente aconteceu. Ele tinha esses olhos azuis gentis e um sorriso suave que imediatamente me deixou à vontade. Começamos a conversar no bar e acabamos falando por horas. Eric era tão diferente de qualquer outro homem com quem eu já havia saído. Ele era atencioso, inteligente e genuinamente interessado em ouvir meus pensamentos e sonhos. No final da noite, eu sabia que havia algo especial entre nós. Começamos a namorar e me apaixonei rápida e profundamente. Eric tinha um jeito de me fazer sentir segura e valorizada. Ele foi paciente com meus problemas de confiança por causa do meu relacionamento anterior e nunca me pressionou a ir mais rápido do que eu estava pronta. Cerca de 1 ano depois, nos mudamos juntos e 2 anos depois, tivemos um casamento bonito e íntimo, apenas com nossos amigos e familiares mais próximos. Eric trabalhava como executivo sênior em uma grande empresa de tecnologia. Ele era brilhante no que fazia, mas também incrivelmente humilde. Tivemos a sorte de viver de maneira muito confortável, mas Eric nunca ostentava nossa riqueza nem desprezava os outros. Eu trabalhei como professora de inglês no ensino médio até cerca de 5 anos atrás, quando decidi me aposentar antecipadamente. Eric apoiou completamente minha decisão, dizendo que eu merecia seguir minhas paixões depois de tantos anos de trabalho árduo. Agora, um pouco de contexto sobre a família de Eric. Ele tinha 3 irmãos mais novos, Mark, de 57 anos, Tessa, de 54, e Zoe, de 50. Seus pais, George e Ellen, faleceram há cerca de 8 anos. Ellen era uma verdadeira santa. Desde o momento em que me conheceu, ela me tratou como sua própria filha. Era calorosa, amorosa e sempre me fez sentir parte da família. George, por outro lado, era um homem frio e crítico. Ele nunca mostrou afeto ou aprovação a Eric, independentemente de suas conquistas. Lembro-me quando Eric foi promovido a vice-presidente em sua empresa, uma enorme realização. Quando ele ligou para contar a notícia ao pai, a resposta de George foi: já era hora, seu primo Michael foi promovido há 3 anos. Eric tentou ignorar, mas eu podia ver o quanto as palavras de seu pai o machucaram. Os problemas com os irmãos de Eric começaram anos atrás, muito antes de eu entrar na vida dele. Segundo Eric, eles sempre o trataram como um banco pessoal. Como o irmão mais velho e mais bem-sucedido, pareciam pensar que ele lhes devia dinheiro sempre que quisessem. Mark estava sempre perseguindo esquemas de enriquecimento rápido. A cada poucos meses ele ligava para Eric com uma nova grande oportunidade de negócios pedindo capital inicial. Eric tentava oferecer conselhos sobre como criar um verdadeiro plano de negócios, mas Mark só queria dinheiro. Ele prometia pagar Eric assim que o negócio decolasse, mas esse dia nunca chegou. Tessa era mais sutil em suas demandas, mas não menos persistente. Ela tinha 3 filhos em escolas particulares e constantemente fazia Eric se sentir culpado sobre ser um bom tio. Ela fazia comentários como: é maravilhoso que você possa proporcionar uma boa educação para seus sobrinhos. Logo, Eric estava cobrindo uma parte significativa da mensalidade escolar deles. Zoe era a mais nova e a mais mimada do grupo. Ela se achava uma viajante do mundo e sempre planejava férias luxuosas que não podia pagar. Ligava para Eric chorando sobre o quanto estava estressada no trabalho e como precisava de férias para recarregar. Antes que percebêssemos, Eric estava financiando suas viagens para Bali ou as Maldivas. Tentei conversar com Eric sobre estabelecer limites com seus irmãos, mas ele sempre ignorava. São família, ele dizia. Estou em uma posição para ajudar, então deveria. Eu admirava sua generosidade, mas podia ver o quanto as demandas constantes o desgastavam. Tudo chegou a um ponto crítico quando Ellen foi diagnosticada com câncer de mama agressivo. Eric ficou devastado. Ele e sua mãe sempre foram muito próximos. Sem hesitação, transferimos Ellen para o quarto de hóspedes para cuidarmos dela durante seus últimos meses. Aqueles meses foram exaustivos. Levamos Ellen a intermináveis consultas médicas e tratamentos de quimioterapia. Contratamos enfermeiras para nos ajudar quando não podíamos estar lá. Eric passava cada momento livre ao lado de sua cama, segurando sua mão e relembrando memórias felizes.
Enquanto isso, Mark, Tessa e Zoe estavam completamente ausentes. Raramente ligavam ou visitavam, sempre com desculpas sobre estarem muito ocupados com o trabalho ou os filhos. Ellen tentava esconder, mas eu podia ver o quanto sua ausência a magoava. Ela ficava olhando para o telefone, esperando que tocasse com uma ligação de um deles. Um dia, cerca de um mês antes de Ellen falecer, ela pediu para falar com Eric a sós. Não sei exatamente o que foi dito, mas Eric saiu do quarto com lágrimas nos olhos. Naquela noite, ele me disse que faria algumas mudanças no testamento. Não entrou em detalhes, mas disse que precisava honrar os desejos de sua mãe. Ellen faleceu pacificamente enquanto dormia algumas semanas depois. O funeral foi um evento sombrio. Mark, Tessa e Zoe apareceram parecendo apropriadamente tristes, mas seu luto parecia vazio, dado o quanto estiveram ausentes durante a doença de Ellen. Após o serviço, Eric finalmente confrontou seus irmãos sobre seu comportamento. Ele disse o quanto estava desapontado por não terem se dado ao trabalho de visitar sua mãe moribunda. A reação deles foi chocante. Em vez de se desculparem, ficaram com raiva. Tessa chegou a dizer: "Bem, nem todos podemos pausar nossas vidas para brincar de enfermeiros por meses a fio." Eric ficou profundamente magoado com sua insensibilidade. Depois disso, ele se distanciou de seus irmãos. Parou de atender suas ligações pedindo dinheiro e recusou convites para reuniões familiares. Claro, isso só os tornou mais exigentes. Eles começaram a aparecer em nossa casa sem aviso, chorando sobre como Eric estava abandonando a família. Avançando para 2 meses atrás. Eric vinha trabalhando longas horas em um grande projeto. Uma noite, ele chegou em casa reclamando de azia. Insisti que ele fosse ao médico, mas ele disse que só precisava descansar. Na manhã seguinte, acordei e o encontrei inconsciente ao meu lado. Ele havia sofrido um ataque cardíaco massivo enquanto dormia. Fiquei completamente arrasada. Eric era minha alma gêmea, meu melhor amigo, meu parceiro em tudo. A ideia de viver sem ele parecia impossível. As semanas seguintes passaram em um borrão de arranjos funerários e papelada. No funeral, Mark, Tessa e Zoe apareceram e ofereceram condolências desajeitadas, mas pude sentir uma tensão subjacente. Continuavam perguntando sobre se encontrar com o advogado de Eric para discutir o testamento. Fiquei enojada com sua falta de verdadeiro luto por seu irmão. O verdadeiro circo começou uma semana depois, quando o testamento foi lido. Eric havia deixado a maior parte de sua herança para mim, com doações generosas para algumas instituições de caridade de alfabetização infantil que apoiávamos ao longo dos anos. Seus irmãos ficaram furiosos ao saber que haviam sido completamente excluídos. Começaram a me importunar imediatamente. Mark me cercou quando eu estava saindo do escritório do advogado, exigindo saber o que eu havia feito para virar Eric contra eles. Tessa me ligou chorando, dizendo que Eric havia prometido anos atrás que pagaria a faculdade de seus filhos. Zoe me enviou uma enxurrada de mensagens de texto desagradáveis, me acusando de manipular Eric. Fiquei chocada com o comportamento deles. Eric havia me dito que não deixaria nada para eles devido a como trataram a ele e a Ellen, mas eu não tinha ideia de que reagiriam de forma tão agressiva. Eles têm me ligado e mandado mensagens sem parar, até aparecendo na minha casa sem aviso para gritar comigo. Na semana passada, eles me emboscaram fora do supermercado. Mark se aproximou, apontando o dedo para mim e exigindo sua parte do dinheiro de Eric. Tessa chorava, dizendo que Eric lhe devia por todo o apoio que lhe deu enquanto crescia. Zoe ameaçou me processar se eu não entregasse o que eles afirmam que merecem. Estou no meu limite, lidando com sua ganância e senso de direito. Meu advogado me assegura que o testamento é a prova de falhas, mas eles não mostram sinais de desistir. Estou de luto pela perda do meu marido, enquanto simultaneamente me defendo desses abutres que dizem ser sua família. Parte de mim quer dar a eles algum dinheiro só para que me deixem em paz, mas sei que Eric não teria querido isso. Ele foi muito intencional com seu testamento, e o comportamento deles tem sido tão horrível que eu não quero recompensá-lo. Estou considerando obter uma ordem de restrição, mas estou preocupada que isso só piore as coisas. Pensei em me mudar para escapar do assédio deles, mas por que eu deveria abandonar minha vida? Estou perdida sobre como lidar com essa situação. Algum conselho sobre como lidar com cunhados gananciosos e com senso de direito que não aceitam um não como resposta? Como posso honrar os desejos de Eric enquanto protejo minha própria saúde mental e segurança? Atualização 1. Já faz cerca de um mês desde a minha última publicação e, infelizmente, a situação com os irmãos de Eric só piorou. Quero agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Tem sido um verdadeiro salva-vidas durante este pesadelo. Seguindo as sugestões de muitos comentadores, tenho documentado meticulosamente todas as instâncias de assédio de Mark, Tessa e Zoe.
Instalei câmeras de segurança ao redor da minha propriedade e comecei a manter um vlog detalhado de cada chamada, mensagem de texto e encontro. Meu advogado disse que essa documentação seria crucial se precisarmos buscar ação legal. Também segui o conselho de comunicar claramente minha posição uma última vez. Enviei a cada um deles uma carta formal de cessar e desistir por correio certificado. A carta afirmava, sem sombra de dúvida, que eu não daria a eles nenhum dinheiro do patrimônio de Eric, conforme seus desejos explícitos. Deixei claro que se continuassem a me incomodar, eu procuraria uma ordem de restrição. A reação deles às cartas foi ainda pior do que eu imaginava. Poucos dias depois de receberem as cartas, os 3 irmãos apareceram em minha casa no meio da noite. Eles batiam nas portas e janelas, gritando obscenidades e ameaças. Eu estava apavorada e liguei para a polícia imediatamente. Quando a polícia chegou, Mark já havia quebrado uma janela em sua tentativa de entrar. Os 3 foram presos por invasão criminal e danos à propriedade. Eu estava abalada, mas aliviada que finalmente enfrentaram as consequências de suas ações. Inocentemente pensei que isso seria o fim, mas estava completamente enganada. No dia seguinte, Tessa iniciou uma campanha difamatória nas redes sociais. Ela distorceu a história para se pintar como a vítima, alegando que eu havia roubado a herança legítima deles e agora estava mandando prendê-los com acusações falsas, simplesmente por tentar conversar comigo. Para minha surpresa, alguns conhecidos em comum começaram a me enviar mensagens perguntando o que estava acontecendo. Alguns até me criticaram por ser insensível com a família de Eric. Foi frustrante ver como as pessoas acreditaram facilmente nas mentiras de Tessa, sem sequer se importarem em ouvir o meu lado da história. Após cuidadosa consideração, decidi lutar fogo com fogo. Fiz minha própria postagem nas redes sociais, explicando calmamente os fatos da situação. Expliquei os motivos de Eric para não deixá-los dinheiro, detalhei os meses de assédio que sofri e incluí fotos dos danos à minha casa. Normalmente sou muito reservada com questões pessoais, mas senti que não tinha outra escolha a não ser me defender contra as calúnias deles. A resposta à minha publicação foi esmagadora. Muitas pessoas me procuraram para oferecer apoio e condenar o comportamento de Mark, Tessa e Zoe. Vários amigos antigos e colegas de Eric entraram em contato para compartilhar histórias de como os irmãos de Eric o usaram e o maltrataram ao longo dos anos. Foi gratificante ter outras pessoas confirmando o que eu já sabia sobre sua verdadeira natureza. Uma história em particular me marcou. O colega de quarto de Eric na faculdade, Tom, entrou em contato para contar um incidente do último ano deles. Aparentemente, Tessa apareceu no dormitório deles sem aviso, exigindo que Eric lhe desse o carro porque ela havia destruído o dela. Quando Eric se recusou, Tessa fez um escândalo tão grande que a segurança do campus teve que removê-la. Tom disse que nunca havia esquecido a expressão de vergonha e constrangimento no rosto de Eric. Claro que minha publicação só enfureceu ainda mais os irmãos de Eric. Agora eles começaram a me deixar mensagens de voz ameaçadoras e a enviar e-mails desagradáveis ao meu antigo local de trabalho. Zoe até tentou me fazer ser demitida, apresentando queixas falsas à diretoria da escola onde eu costumava ensinar. Felizmente, minha antiga diretora conhece a situação e tem sido muito solidária. O estresse constante está causando um sério impacto na minha saúde. Tenho tido dificuldades para dormir e perdi peso por falta de apetite. Alguns dias é difícil até mesmo sair da cama. O luto pela perda de Eric já é esmagador por si só, mas lidar com a crueldade dos irmãos dele além disso é, às vezes, insuportável. Comecei a ver uma conselheira de luto, o que tem sido útil. Ela me encorajou a focar no autocuidado e a me apoiar no meu sistema de suporte. Estou tentando seguir seu conselho, mas é difícil relaxar quando estou sempre olhando por cima do ombro. Neste momento, meu advogado diz que temos mais do que provas suficientes para buscar ordens de restrição contra os 3 irmãos. Estamos no processo de preenchimento dos documentos agora. Estou nervosa sobre como eles reagirão quando forem notificados, mas sei que é necessário para me proteger. Estou tentando me manter forte através de tudo isso, mas alguns dias são realmente difíceis. Sinto uma falta terrível de Eric. Há momentos em que quero ceder às exigências de seus irmãos só para que tudo acabe, mas então me lembro de como Eric os enfrentou em seus últimos anos, como ele queria romper o ciclo de seus direitos e exigências. Sei que ele não gostaria que eu cedesse agora. Estou determinada a manter minha posição e honrar os desejos de Eric. Ele passou muito da sua vida atendendo às demandas deles. Não vou deixar que tirem vantagem dele, mesmo depois que ele se foi. Só espero ter forças para levar isso até o fim. Atualização 2. Já se passaram cerca de 2 meses desde minha última atualização, e houve alguns desenvolvimentos importantes na situação com os irmãos de Eric que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, as ordens de restrição foram concedidas contra Mark, Tessa e Zoe. O juiz revisou todas as provas do assédio e concordou que eles representavam uma ameaça real à minha segurança e paz de espírito.
Agora eles são legalmente obrigados a manter uma distância mínima de 500 pés de mim, da minha casa e do meu local de trabalho. Também estão proibidos de me contatar por qualquer meio, telefone, e-mail, redes sociais ou terceiros. Senti um grande alívio quando as ordens foram emitidas. Pela primeira vez em meses, pude relaxar em minha própria casa sem temer que aparecessem a qualquer momento. O estresse constante causado pelo assédio deles estava causando um grande impacto na minha saúde mental e física. Eu havia perdido peso, não estava dormindo bem e estava sempre nervosa. Poder baixar um pouco a guarda fez uma enorme diferença. No entanto, minha sensação de alívio durou pouco. Cerca de uma semana após as ordens de restrição serem emitidas, cheguei em casa um dia e descobri que minha casa havia sido arrombada. O lugar estava revirado, gavetas jogadas no chão, móveis virados, objetos de valor desaparecidos. Mas o que mais me perturbou foi que todas as fotos de Eric e eu haviam sido destruídas. Os porta-retratos estavam quebrados e as fotos rasgadas em pedaços. Chamei a polícia imediatamente. Enquanto investigavam, notei algo estranho. O escritório de Eric parecia intocado no meio de todo o caos. Quando mencionei isso ao detetive, ele encontrou sinais de que a fechadura havia sido forçada. Descobriu-se que os intrusos vasculharam todos os arquivos e documentos financeiros de Eric. Dada a época e a natureza direcionada do arrombamento, parecia óbvio que os irmãos de Eric estavam por trás disso, mas sem provas concretas. A polícia não pôde fazer muito além de recolher impressões digitais e registrar o caso. Eu estava devastada. A ideia de que violaram nosso lar e destruíram lembranças preciosas de Eric me fez sentir como se estivesse perdendo ele novamente. E estava apavorada com o que poderiam fazer com qualquer informação financeira que encontraram. Meu advogado me aconselhou a fazer uma auditoria completa de todas as contas e colocar alertas de fraude em meu crédito. Enquanto revisávamos tudo, descobrimos algo chocante. Alguém havia tentado acessar as contas de aposentadoria de Eric usando o número do seguro social dele. Felizmente, as tentativas foram sinalizadas como suspeitas e bloqueadas. Este foi o golpe final para mim. Percebi que nunca estaria realmente segura enquanto permanecesse naquela casa com todas as suas dolorosas lembranças. Então, tomei a difícil decisão de vender nossa casa e me mudar para outra cidade, onde os irmãos de Eric não poderão me encontrar. Foram semanas intensas enquanto empacotava minha vida e me preparava para essa grande mudança. Há muita tristeza em deixar a casa que Eric e eu compartilhamos. Cada cômodo guarda memórias de nossa vida juntos, as manhãs preguiçosas de domingo fazendo panquecas na cozinha, as noites aconchegantes assistindo filmes na sala de estar, o jardim que plantamos juntos no quintal. Parece que estou deixando para trás uma parte de Eric, mas também há um senso de esperança para um novo começo. Encontrei um lindo apartamento em um prédio seguro do outro lado do estado. A área me lembra muito o lugar onde Eric e eu passamos nossa lua de mel. Acho que ele teria adorado. Não estou contando meu novo endereço para ninguém, exceto alguns amigos de confiança. Enquanto escrevo isso, o caminhão de mudanças está sendo carregado. Estou tanto nervosa quanto animada para começar este novo capítulo. Sei que Eric gostaria que eu fosse feliz e me sentisse segura. Estou fazendo o meu melhor para honrar sua memória enquanto também cuido de mim mesma. A todos que ofereceram apoio e conselhos durante este calvário, obrigado do fundo do meu coração. Sua gentileza significou mais do que vocês imaginam. Desejem-me sorte em minha nova casa. Atualização 3. Já se passaram cerca de 6 meses desde que me mudei para minha nova cidade, e eu queria dar uma atualização final sobre como as coisas têm se desenrolado. A mudança em si foi tão tranquila quanto se poderia esperar. Meu novo apartamento fica em uma área adorável, com belos parques por perto. O prédio tem excelente segurança, o que me ajuda a me sentir segura. Estou lentamente transformando o lugar em um lar, embora ainda haja caixas que não tive coragem de desempacotar, na maioria coisas que me lembram demais de Eric. Estou aliviada em dizer que não tive nenhum contato direto com os irmãos de Eric desde que me mudei. Meu advogado me ajudou a configurar uma caixa postal em outra cidade para qualquer correspondência necessária, então eles não têm meu novo endereço. Bloqueei seus números e e-mails, e configurei todas as minhas redes sociais como privadas. Parece que finalmente posso respirar novamente, sem estar constantemente olhando por cima do ombro. Também houve alguns desenvolvimentos legais. Cerca de um mês após me mudar, a polícia entrou em contato para dizer que fizeram progressos no caso do arrombamento. Aparentemente, a câmera de segurança de um vizinho capturou imagens de alguém que correspondia à descrição de Mark saindo da minha antiga casa no dia do arrombamento. Ele agora está enfrentando acusações de roubo. Tessa e Zoe não foram implicadas diretamente, mas são consideradas pessoas de interesse. Quanto à tentativa de fraude com as contas de Eric, as instituições financeiras conseguiram rastrear os endereços IP usados.
Eles coincidem com computadores pertencentes a Zoe e seu marido. Agora estão sendo investigados por roubo de identidade e fraude. Meu advogado diz que provavelmente enfrentarão acusações federais, dado o valor envolvido. Lidar com as consequências legais contínuas tem sido estressante, mas estou feliz que finalmente haja consequências para suas ações. Parte de mim se sente triste ao ver a família de Eric se autodestruir dessa maneira, mas principalmente, estou com raiva de como eles desonraram a memória dele com sua ganância e crueldade. Em uma nota mais positiva, ao revisar todos os arquivos antigos de Eric durante a mudança, encontrei uma descoberta inesperada. Achei uma carta que ele havia escrito para mim, guardada em uma pasta de documentos importantes. Estava datada de cerca de um mês antes de sua morte. Na carta, Eric expressava seu amor por mim e sua gratidão por nossa vida juntos. Ele também explicava em detalhes por que havia decidido deixar seus irmãos fora do testamento. Escreveu sobre como as exigências constantes deles e a falta de apreço o haviam desgastado ao longo dos anos. Disse que finalmente havia percebido que nenhuma quantia em dinheiro os faria felizes ou mudaria seu comportamento. Eric também escreveu sobre uma conversa que teve com sua mãe, perto do final de sua vida. Ellen havia expressado arrependimento por ter permitido o comportamento egoísta de seus filhos ao longo dos anos. Ela pediu a Eric que rompesse o ciclo, dizendo que não queria que seu legado fosse de conflitos e ganância familiar. Estava claro que essa conversa teve um impacto profundo nas decisões de Eric. Ler as palavras de Eric me fez chorar, mas também me trouxe uma sensação de paz. Reafirmou que tenho feito a coisa certa ao me manter firme contra as exigências de seus irmãos. Eric queria que eu fosse bem cuidada e que usasse seu legado de maneiras positivas. Estou mais determinada do que nunca a honrar esses desejos. Decidi usar parte do patrimônio de Eric para criar um fundo de bolsas de estudo em seu nome. Isso ajudará estudantes desfavorecidos a seguirem carreiras em tecnologia, que era a paixão de Eric. Também estou fazendo doações para a pesquisa do câncer em memória de Ellen. É gratificante criar algo significativo a partir de toda essa dor e conflito. À medida que me estabeleço em minha nova vida, estou me concentrando em curar e olhar para o futuro. Ainda há dias difíceis em que sinto muita falta de Eric. Às vezes me pego alcançando o telefone para contar-lhe algo, apenas para lembrar que ele se foi. O luto vem em ondas, mas com o tempo elas estão se tornando menos avassaladoras. Estou lentamente começando a me reconectar com velhos amigos e a fazer novos. Entrei em um clube de leitura e em uma aula de yoga, o que me ajudou a me sentir menos isolada. Estou até considerando adotar um cachorro para fazer companhia. Eric e eu sempre falamos sobre ter um algum dia. Há momentos em que me sinto culpada por seguir em frente, como se de alguma forma estivesse traindo a memória de Eric. Mas então me lembro de que ele gostaria que eu fosse feliz. Ele sempre foi meu maior incentivador, me encorajando a perseguir meus sonhos e a viver a vida ao máximo. Sei que o caminho à frente nem sempre será fácil. Provavelmente haverá mais obstáculos legais a superar, e tenho certeza de que os irmãos de Eric ainda não desistiram completamente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sinto esperança em relação ao futuro. Sou grata pelos anos que tive com Eric e estou determinada a viver uma vida que o deixaria orgulhoso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês!